Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, não é mesmo? Tudo bom, Amy? Tudo bem, Tiagão? Tudo bem, pessoal? Legal. Pessoal, então, hoje o Amy é um assunto assim sempre muito bom de se falar. Nós vamos falar hoje de Nossa Senhora. Opa, é claro, Mãe de Deus, não é mesmo? E também, posso falar no canal rapidinho? Fica à vontade. Então, pessoal, canal muito bom, não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem, comentem. Vocês fazendo isso, vocês vão ajudar sempre o canal a divulgar a palavra de Deus. Não se esqueçam. É isso aí, valeu, obrigado, viu, Henry, pela propaganda. Ele é melhor para fazer isso do que eu. Mas enfim, pessoal, hoje para Nossa Senhora eu queria trazer uma curiosidade, né? Mas antes, é lógico, né, como sempre, eu queria te perguntar um negócio sobre o que a gente vai falar hoje, né? Quantas orações de Nossa Senhora que você conhece? Conheço a Ave Maria, né? E conheço a Salve Rainha. Inclusive eu estou rezando o terço, viu? Olha só, eu vi o seu vídeo do texto, legal. Mas acho que é só, não estou lembrando. Ok, não tem problema, né? Assim, na Ave Maria, beleza, que a maioria já conhece, né? Já contei também a história, né, do terço de Ave Maria, da Ave Maria nesse vídeo que está aqui em cima, então depois vocês entrem para relembrar. Mas tem algumas outras que são menores também, né? Por exemplo, aquela: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, tem outras orações pequenas, né, que a gente também reza às vezes no dia a dia, mas tem uma que eu quero trazer para vocês hoje. Você sabe qual que é a oração mais antiga de Nossa Senhora? Vou melhorar a pergunta. De quando que é a oração mais antiga de Nossa Senhora? Chuta aí, de quando? Século V? Menos. Século IV? Menos. Século III? Exato. No ano de 1927, lá no Egito, em escavações que estavam se fazendo, eles encontraram um fragmento, né, de um papiro que vinha do século III, e nessa descrição desse papiro estava escrito o nome dessa oração, que se chama A Vossa Proteção. Estava escrito em latim. Eu vou ficar mais ou menos assim para falar, mas eu vou tentar, tá? Subetum praesidium, que é latim, quer dizer a vossa proteção. Tá arranhando latim, meu filho, que isso? Treinamento, né? Tem que treinar, né? E como é que era a oração? Tá bom. Fala a oração para nós. Tá bom. A oração ela é a seguinte: à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Olha só, que maravilha de oração. Linda, oração linda, né? Além de ser possivelmente a primeira oração que foi dedicada a Nossa Senhora, essa oração tem uma grande importância. Se a gente for fazer uma análise muito grande, tanto uma importância histórica quanto uma importância teológica, né? Por quê? Quando a gente fala da importância histórica, ela faz referência muito, quando ela fala e livrai-nos, né, do perigo, aquele momento do século III. Então vamos colocar aí o ano 250, por exemplo, é século III, né? Tinha cerca de 200 anos que Jesus já havia morrido e ressuscitado, né?
nesse período os cristãos eram perseguidos, né? Então a religião católica ela não era uma religião que era aceita, né, por Roma. Então a religião já existia, né? O catolicismo já existia, porém ele não era provado, não era difundido abertamente, né, pelo governo, vamos colocar assim, né? Então os cristãos eles eram sim perseguidos. E aí o outro ponto da oração, quando fala a Santa Mãe de Deus, né? Então esse ponto Mãe de Deus, ele é muito importante porque, olha só, vamos voltar aqui, século III já se falava que Maria era Mãe de Deus. Já era uma definição que a igreja tinha, tradicionalmente falando, já era algo que se passava, né? Isso já existia na tradição, tanto que esse papiro, né, ele sendo do século III, ele é de antes da própria definição dos livros bíblicos, ou seja, a Bíblia ainda nem existia e já se chamava Maria de Mãe de Deus, né? E esses são pontos muito importantes que a gente sempre precisa trazer para cá no nosso canal, né? Para reforçar, principalmente com os nossos irmãos, né, protestantes, né? Quando a gente fala de Maria para nós nunca foi e nunca vai ser considerada uma deusa. Ela não é uma deusa. Nós temos um único Deus, né? E ela não é adorada. Nós não adoramos Maria, né? Assim como os santos, os anjos, a gente venera Maria, né? E essa veneração, ela também vem junto com pedidos de intercessão para ela, né? E aí mais um ponto, mais um fato aí da nossa história. E isso é um fato arqueológico. Nas catacumbas que se encontra, principalmente em Roma, na época aí dos primeiros séculos, já existia lá nas catacumbas inscrições, isso são fatos arqueológicos, tá? Inscrições escritas dessa forma: Pedro e Paulo intercedei por nós, por exemplo. Então já havia essas escritas lá. Em outras sepulturas, inclusive, nas lápides de algumas pessoas estavam escritos assim, vamos supor que é o João, uma pessoa que chama João, que faleceu, né? Aí estava escrito assim, João que faleceu, taraná, 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 pede a intercessão, taraná, então orem por João. Ou seja, para as pessoas que passavam ali nas catacumbas, né, que era um lugar ali de chegada, de saída de Roma, por exemplo, eles viam isso, né? E estava escrito lá para fazer orações por aquela pessoa que tinha morrido. Então, a intercessão, ela sempre existiu, ela sempre foi algo normal, né, que a nossa igreja sempre utilizou a intercessão, tanto nossa, para as pessoas que estão mortas, né, e pedindo também o contrário, a intercessão das pessoas que já morreram, né, que estão na glória do Senhor, fazer intercessão por nós, né? E olha só, esse fato, né, de Maria ser mãe de Deus, isso se tornou um dogma, né, da igreja. E esse dogma, ele foi decidido, foi batido o martelo cerca de 50 anos depois só da definição dos livros da Bíblia. Então, se a gente for pensar, as pessoas que decidiram os livros, né, da Bíblia, poucos anos depois, decidiram que Maria é de fato mãe de Deus, né? Pode não ter sido as mesmas pessoas, mas a tradição naquele período de 50 anos não mudou, né? Tanto que antes mesmo de se definir os livros já se chamava Maria de Mãe de Deus, né? Tiagão, só uma pergunta. Fiquei na dúvida do que é o dogma que você falou, não entendi. Desculpa, é verdade. Eu estou falando dogma aqui. O que é um dogma? Um dogma são verdades, são definições da igreja, são verdades de fé, né? Então são verdades que não se contestam, que não se pode contestar. Peraí, mas como assim não pode contestar? É esquisito isso. Tipo assim, a igreja falou, acabou?
Esquisito. Eu te entendo completamente, cara. Tipo assim, como assim, né? Eu não posso contestar algo, né? Mas assim, quando a gente fala dessa forma também, né? Talvez eu falei até errado, né? Quando a gente fala assim que não se pode questionar e sem apontar fatos do porquê que não se pode questionar, fica esquisito mesmo. Mas vamos lá. Os dogmas, eles são definidos muitas vezes para confirmar algo que alguém começa a questionar. Então é algo que sempre foi uma verdade, né? Mas que em algum momento alguém começa a questionar, né? E esse questionamento, isso é o que a gente chama de heresia. É quando a pessoa começa a negar algumas verdades de fé. É quando elas começam a falar assim, não, eu não concordo com isso, né? E aí só para você, olha só, eu vou te contar 2 casos, antes de chegar no dogma de Nossa Senhora Mãe de Deus. Eu vou te contar 2 casos antes, só para você ver o tanto que esse negócio do dogma é importante a gente explicar, né? Você lembra que, você sabe, né, que nós temos 3 pessoas em um só Deus, certo? Claro. Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito, é isso mesmo. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, ok? É a Santíssima Trindade, perfeito, Wayne. Mas você sabia que isso começou a se discutir, por exemplo, no século IV, isso estava se discutindo e teve um presbítero em Alexandria que ele começou a questionar isso. Ele era presbítero da Igreja Católica, né? Ele começou a questionar e falou que não concordava da Santíssima Trindade, né? O que ele falava? Que Jesus não era Deus. Para ele, Jesus, ele tinha uma essência de Deus, mas ele não era Deus em si. Ele era uma pessoa, uma criatura, como todas as outras criaturas criadas por Deus. Mas ele ser Deus, não, ele não era Deus. E aí ele conseguiu convencer muita gente, né? Porque quando começam essas heresias, muitas vezes as pessoas utilizam de próprias passagens da Bíblia picadas, né, ou isoladas, pegam aquilo e trabalham em cima daquilo, né? E conseguem convencer muitas pessoas, né? Isso se chama heresia. E aí isso foi amplamente discutido por mais de 50 anos nesse século IV, né? E aí você imagina, chuta quando que eles definiram, bateram o martelo e isso virou um dogma da igreja? 50 anos depois, 100 anos depois. Não, você não vai acreditar. 800 anos depois, 900 anos depois, no século XIII, isso foi batido o martelo. No quarto concílio de Latrão, de 1215, foi batido o martelo disso aí, quase 1000 anos depois. Mas por quê? Porque naquele momento do século IV, eles conseguiram ali definir entre eles, depois de muitos anos de discussão, que a Santíssima Trindade era a Santíssima Trindade, sim, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí passaram-se 900 anos e aí se iniciou novamente várias discussões sobre isso. Então apareceram outras pessoas, outras heresias, e aí levantando esse ponto, mas será que é mesmo? Será que não é? Aí pensou, não, pessoal, vamos bater o martelo disso aí? Então no quarto concílio de Latrão isso foi discutido e virou um dogma, ou seja, quando vira um dogma, ninguém mais pode questionar. Por quê? Não é que a igreja está obrigando a... Não, gente, não é isso. É porque isso é tradição apostólica. Isso se começou com os apóstolos, que tiveram o primeiro contato com Jesus, isso foi passando pela tradição apostólica, ou seja, é algo que vem de Cristo. Então não é algo que alguém inventou, acordou, aí falou assim, nossa, eu podia inventar um negócio que vai se chamar Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não foi assim, não veio do nada. É algo que veio da tradição apostólica, que vem de Jesus. Então, para se parar com essa discussão, em 1215 virou um dogma, tá? Agora, olha esse outro que eu vou te falar. Esse você não vai acreditar, você vai achar que eu estou brincando. Quando Jesus morreu, aconteceu o que depois de alguns dias?
Ele ressuscitou no terceiro dia. Perfeito, é isso. Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas isso era discutido também. Como assim? Tá na Bíblia, cara, isso. Eu sei, está na Bíblia. Está na Bíblia. Isso está muito mais claro ainda, está lá na Bíblia. Isso foi amplamente discutido, né? Questionaram, mas será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele tinha morrido? Ou seja, aí você vê, você tem N tipo de questionamento sobre isso, né? E a gente já tinha a Bíblia aí, isso foi no século VII, a Bíblia já existia há cerca de 3 séculos, né? E mesmo assim as pessoas ainda questionavam. Então, no concílio de Toledo, no 11º concílio de Toledo, eles levaram esse tópico para esse concílio para bater o martelo, né? Que era algo que também já não queria se discutir mais. Falou assim, gente, mas ele ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, né? Então, vamos bater o martelo. Aí bateu o martelo nesse concílio, nesse 11º concílio de Toledo, que foi no século VII, na segunda metade do século VII, tá? E aí vem o dogma de Nossa Senhora, Mãe de Deus, né? O que eram as discussões em cima de Nossa Senhora? Não era nem questionando a importância dela, não. Isso tinha muito a ver com Jesus. Então, porque para você falar que Maria é Mãe de Deus, você precisa primeiro definir que Jesus é Deus. E isso nos primeiros séculos, como eu comentei aqui desse ponto da heresia sobre Jesus não ser Deus e tal, não ser a Santíssima Trindade. Então, esse era o ponto central da discussão. Porque, e aí, o que ficou definido de fato depois de todas as discussões? Que Jesus é uma pessoa, mas que ele tem 2 naturezas. Ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Ou seja, ele é homem, né? Mas ele também é o Verbo encarnado, né? Ele é Deus encarnado, ele é o Verbo encarnado, né? Que se fez homem. Então ele tem as 2 naturezas, porém numa única pessoa, né? Jesus é uma pessoa com 2 naturezas. Logo, Maria é mãe da pessoa, né? Tiveram outras heresias também que colocavam Maria como mãe só da natureza humana. E tiveram umas discussões sobre isso também, mas enfim, ficou definido isso logo no começo também, né, do catolicismo lá no século V, ou seja, isso foi 50 anos após definir os livros, igual eu comentei agora há pouco, os livros da Bíblia. Então foi algo que foi decidido assim rápido também, porque não se precisava discutir isso, né? Isso já era uma tradição apostólica, né? E muito importante eu falar aqui, gente, que, por exemplo, esses concílios de Latrão, concílio de Toledo, esses concílios desde o início já juntavam aí 200, 300, 400 bispos, porque a igreja ela já tinha muitos bispos espalhados ali na região da Europa, da Ásia, da África, né? Já existia muita gente, então não era 5, 10, 15, 50 pessoas que decidiam, não era assim, né? Então juntavam aí centenas de bispos para se juntar nesses concílios, e nos concílios se tomava decisão. Por quê? Porque sempre a grande maioria era a que estava de acordo com a tradição, né? E aí tinha uma pessoa ou outra que não concordava com aquilo e queria mudar aquela tradição, tá? Então é importante a gente entender isso. E aí, Wayne, você está vendo assim, os bispos decidiram, mas será que decidiram corretamente? Será que não decidiram corretamente? Olha, tem um ponto que é muito importante ficar muito claro para nós aqui. Jesus nos fez uma promessa. De vez em quando vai e volta, eu volto nessa promessa de Jesus, que a gente não pode esquecer de uma promessa que Jesus nos fez, e ele não é mentiroso. Jesus não é mentiroso, Jesus não engana, quem engana é o diabo. Jesus não é mentiroso. O que ele falou quando ele falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja? O que Jesus fala? E as portas do inferno nunca prevalecerão. Perfeito, meu amigo, é isso. As portas do inferno nunca prevalecerão. Logo, a gente precisa confiar nas decisões da Igreja de Cristo,
porque as portas do inferno nunca prevalecerão. E Ele mandou o Espírito Santo para cuidar dessa igreja. Então nós não estamos desamparados, né? Cara, muito legal isso, legal mesmo, assim, eu não conhecia. Mas você pode falar a oração novamente? Porque eu acho que agora vai ter outro sentido para mim, pelo menos. Claro, tranquilamente, vamos lá. Então a gente já viu a importância histórica e principalmente a teológica, né, de Maria, Mãe de Deus, e que essa oração já era falada no século III, ou seja, cerca de 200 anos só após a morte de Jesus. Vamos lá. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E outra coisa, importante esse ponto que você comentou. Por mais que você não lembre dessa oração, também não tem problema, né? O importante é que você converse com Nossa Senhora, né? Ela te escuta. E assim como você pode conversar com o seu anjo da guarda, que está com você também as 24 horas do seu dia, você pode conversar com os santos, né? Com os anjos, pedir intercessão e, é lógico, conversar com Deus. Você pode conversar direto com Deus, mas nunca se esqueça que Deus deixou um corpo e Ele quer que estejamos em comunhão. Ele quer isso, que estejamos sempre em comunhão e que esse corpo esteja em comunhão. Então, por isso, Ele também criou, né? Deus criou os anjos, né? Definiu aí os santos também para serem intercessores. Ou seja, a gente tem um exército para nos ajudar no dia a dia, porque isso é a vontade de Deus, tá? Então, meu amigo, nunca se esqueça, independente da oração, você precisa mostrar para o nosso Deus, mostrar para Ele que você tem fé nele, que você tem fé na equipe toda que Ele deixou aí para cuidar desse mundão, tá? O importante é isso. Não precisa ser uma oração gravada se você não souber, mas se você mostrar para Deus que a oração que você está fazendo com fé, você pode ter certeza que se for para o seu bem, já é seu.